princípio, Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há. Criou Deus o homem, deu a ele o dom da vida, mas o homem se rebelou e quis ser igual a Deus. A inveja se instalou na raça humana. Quando Caim matou Abel, iniciou-se a guerra, não derramando sangue do irmão. Prostituição, roubo, traição, mentira, ódio. O mundo tornou-se tenebroso. A podridão da Babilônia contaminou a todos. A luta pelo poder corrompeu corações. A paz eterna se transformou em tormento. Mas Deus providenciou o alívio, providenciou a redenção. Enviou seu Filho para remir aqueles que quisessem ser salvos. A maioria desprezou suas palavras, sentenciando a morte. A profecia. 2000 anos depois, a segunda vinda do Messias se aproxima. O sétimo selo será aberto. As 7 taças serão derramadas. Dores, chagas. As águas se transformarão em sangue. O sol queimará os homens. Maremotos, terremotos prenunciam a volta do Messias. Ele enxugará nos olhos do seu povo toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá dor, nem pranto, nem dor, porque tudo será passado. Prepare-se para a segunda vinda. Merece o povo ateu, ai daquele que não crê, a pouca paz que tem, e será
ser o matador, carniceiro, chegou a hora. No último primeiro, alfa, ômega, princípio, meio e fim. Assim seja, seja assim. Aqui é vinho, mais um soldado que Cristo fez. Cavaleiro do Apocalipse. 16. Apocalipse. 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 Assim como nós voltamos, ele também vai voltar, terão fim. Os dias de orgia dos poderosos renegados queimarão até o sol. É o tempo da destruição, é o mesmo tempo da salvação. Ainda há tempo, lembra-te de Sodoma e Gomorra. Eis aí um bom exemplo. A chave da morte e do inferno estão nas mãos do eterno. O anjo do mal será extinto para sempre. É a voz do onipotente, filho de Eu Pai, tirei o Shaddai. Eu fico por aqui, a todos que me ouvem, paz.